Olá, vou apresentar o trabalho Cidades Inteligentes e Sustentabilidade, uma análise sensométrica sobre a qualidade de vida. Meu nome é Anderson Sacol Ferreira, eu sou pesquisador junto com a professora Nédia de Castilho de Gize e o professor Gilson Kitzel de Santos. E a gente vai apresentar dentro da área temática de cidades inteligentes e sustentabilidade. Essa pesquisa de análise sensométrica ela traz uma análise que busca identificar a base intelectual sobre a qualidade de vida dentro dessas cidades inteligentes, entender essas lacunas de pesquisas emergentes e relevantes, e identificar os principais periódicos, os países, os autores e as palavras-chave que mais contribuem para essa temática. E essa análise ela foi feita dentro da base de dados Scopus, apenas com artigos revisados por pares e publicados nos últimos 24 anos. Bom, para compreender essa pesquisa, foi criado um conjunto de palavras-chave separados pelos booleanos, operadores booleanos AND e OR, né? Essa busca foi realizada dia 1º de maio de 2024. E aqui foi separado por três grupos de palavras-chave. Então, o primeiro relacionado à questão de indicadores, da eficiência e evolução dessas cidades. O segundo é relacionado à qualidade de vida, o bem-estar, o conforto e aonde a gente gostaria de buscar, que são dentro dessas cidades inteligentes. Então, dentro desse primeiro contexto, a gente utilizou o método Prisma para fazer essa pesquisa. Nesse primeiro contexto, quando a gente colocou essas palavras-chave, a gente encontrou 10.293 resultados, ou seja, 10.000 artigos publicados. Dentro desse contexto, foram utilizado o primeiro filtro, que é o filtro selecionado só por artigos. E a gente já teve uma redução de 3.776. Aqui a gente utilizou o período temporal, que é de 1990 a 2023. A gente também teve uma redução desses artigos, onde posteriormente foram feita a leitura de títulos e de resumos, né, estando 336 artigos que compõem o portfólio. Desses 336 foi feita uma leitura, né, dos trabalhos e foram eliminados 20 artigos. E o portfólio final ficou em 316 artigos no total. A gente percebeu que desses 316 artigos, o maior volume de publicação ocorre de 2019 a 2020, com 2021 com 66,1%, né? A gente teve um total de mais de 12 mil citações, principalmente entre o ano de 2018 a 2020, que compõe 43%. E os principais estudos, eles têm esse foco no capital humano, no Big Data, que são temas bem centrais e que impactam diretamente na qualidade de vida dessas cidades, né? O uso de tecnologias como a questão das TICs para energia, para a saúde, para a segurança dentro dessas cidades, a questão da sustentabilidade dessas tecnologias de informação e comunicação, né, que visam promover a questão da mobilidade, da governança, do bem-estar urbano, são bem evidentes quando a gente fala sobre essas cidades e a qualidade de vida dessas cidades. Quando a gente compreende os países que estão dentro desse contexto, a gente tem um total de 63 países, sendo que a Itália foi o país mais citado, com 1.123 citações. Depois vem os Estados Unidos, a China, a Coreia, a Espanha, Portugal. Todos eles compõem um conjunto de 5 clusters, né, que foram identificados. A China, a Arábia Saudita e a Coreia, com foco principalmente na internet das coisas verde, né, voltado para a qualidade do ar e a eficiência energética. O Brasil, com viés para a inclusão da pessoa idosa e as pessoas com deficiência, né, Brasil, Espanha e Portugal. Os Estados Unidos, a Itália e o Canadá, com esse foco um pouquinho maior sobre a questão dessas tecnologias de informação e comunicação, a nuvem das coisas, né, principalmente a questão voltada, com viés voltado para a eficiência urbana. E aí, dentro desses periódicos, a gente teve 182 periódicos, e 10 deles se destacam e representam 47,7% do total dessas publicações. Dentro desses periódicos, a gente vai ter ali a revista Cities com 284 citações, com um número bem grande, o próprio Journal of Clean Production tem um impacto de 11,072%. Então, a gente vai ter algumas
algumas relações sobre essas revistas que mais publicam sobre as cidades inteligentes, mas com esse viés voltado para a internet, para a qualidade de vida. Dando sequência, quando a gente fala no conjunto dos autores, a gente também vai ter esses autores, esse mapa é gerado pelo Bibliometrix, ele traz esses anéis, né, que são esses círculos, né? Quanto maior esse círculo, mais há essa relação, ou seja, maior esse autor ele tem essa abordagem. Quanto maior essa ligação, maior é essa relação entre eles, essa linha de ligação entre eles. Então, a sensiometria ela tem um estudo que se torna interessante porque a gente consegue visualizar quais são os autores que mais contribuem para, dependendo da temática abordada, principalmente para um futuro estudo, uma pesquisa, a gente já conhece quais são esses autores e qual é essa abordagem. Quando a gente vê a questão das palavras-chave, essas palavras-chave, elas representam um aspecto bem importante dentro da pesquisa. A gente vai compreender que essas palavras-chave mais abordadas estão relacionadas muito à questão da tecnologia. Apesar das cidades inteligentes e qualidade de vida serem bem destacadas dentro desse conjunto, mas aparece a questão da internet das coisas, o Big Data, a questão de decisão, são pontos bem estratégicos dentro dessas cidades que esses fluxos eles se tornam bem importantes para que a gente possa compreender. As principais palavras-chave, a gente teve aqui um conjunto de 3.241 palavras-chave, as mais frequentes são cidades inteligentes e qualidade de vida, né, que traz essa foco na melhoria dessas cidades, principalmente no desenvolvimento sustentável. A gente teve 12 clusters, essa modularidade que teve, ela vai de 0 a 1. Então, ela tem um Q de modularidade de 0,61, mas a sinueta dessa modularidade traz uma conexão bem forte, porque ela teve 0,85. É, então, indica que há uma forte conexão com a temática desses trabalhos, e principalmente dos clusters, né? Então, a gente vai ter aqui alguns aspectos que são bem interessantes, né? Principalmente o uso de drone para vigilância dentro das cidades, né? A questão da colaboração entre os stakeholders para melhorar a qualidade de vida das cidades inteligentes, né? Fatores que a gente pode considerar também que a necessidade de uma abordagem mais interativa entre cidades sustentáveis e cidades inteligentes, com foco principalmente em soluções e tecnologias, principalmente com a participação social, que são elementos essenciais para essas cidades. Com os resultados, a gente traz que a qualidade de vida nas cidades inteligentes elas têm mostrado um crescimento anual muito expressivo, principalmente com foco em questões de tecnologias, sustentabilidade, capital humano, que impulsionam essas melhorias e a eficiência energética dentro dessas cidades. Os principais clusters aqui, eles trazem esses fatores de inovação, a própria participação cidadã, o mapeamento de dados para soluções integradas, né? Embora é, são questões de privacidade e segurança, ainda elas precisam ser aprofundadas, tem uma profundidade maior, mas algumas lacunas que a gente encontrou dentro da pesquisa, que é essa integração dos aspectos sociais, culturais e econômicos, a própria inclusão dessa população mais vulnerável, como a pessoa idosa, essas pessoas com deficiência que precisam ter uma atenção maior dentro dessas cidades, e futuros estudos eles também trazem algumas direções de tecnologias emergentes, como o uso do blockchain, internet das coisas, que são estratégias sustentáveis, e com a integração de tecnologias, o capital humano que deve ser explorado para criar essas cidades melhores e mais resilientes. Bom, finalizo aqui a apresentação. Muito obrigado.